Assista agora um programa especial. Veja a Ponte. Hoje eu quero convidar vocês para nós pensarmos nos dois últimos capítulos da Bíblia. Billy Graham, certa vez pregando, disse: eu já conheço o final da história. Você também pode conhecer. Leia Apocalipse 21 e 22. Eu já li o final da história, e no final da história é um final feliz para aquele que anda com o Senhor. Eu quero pensar com vocês nesta noite, relembrarmos quais são as coisas novas que Deus promete, que Deus já preparou para todos nós. Vamos ler inicialmente Apocalipse 21, a partir do verso 1. Deus tem coisas novas para você. O capítulo 20, verso 15, termina dizendo assim: todo aquele que não se achou, que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado, jogado no lago de fogo. Esta é uma realidade terrível. Mas por outro lado, para aqueles que resplandecerão na presença do Pai, o que é que eles receberão? O que é que a palavra diz? Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como a noiva, preparada para o seu marido, o seu noivo. E eu vi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois Deus habitará com eles, eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais lágrima, nem morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Vamos repetir esta parte? Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, darei de beber de graça da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu o quê? O meu filho. Mas quanto aos tímidos, aqueles que não têm coragem de tomar a decisão, em outra tradução, quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre. Esta será, ou esta é, a segunda morte. Porque segunda, a primeira é a morte física, a segunda morte, a morte eterna, longe de Deus. Ó Pai maravilhoso, obrigado por esta noite, pela vida dos meus irmãos e irmãs que escolheram buscar a Tua face, que escolheram separar um pouco das corridas desta vida para alimentar o Espírito. Ó Deus, que nesta noite aqui em Betel, a casa de pão, haja pão em abundância,
Que nesta noite, meu Deus, o teu Espírito traduza esta palavra para que cada um de nós tenhamos lições do Senhor e, acima de tudo, nos agarremos não às coisas velhas, não às coisas deste mundo, mas a estas coisas novas que o Senhor preparou para nós, os teus servos. Oh Deus, que na hora do desânimo, na hora daqueles que estão desvalorizando a vida, pensando em tirar a própria vida, ó Deus, como se ouve sobre isso? Tem misericórdia, Pai, e acorda, e abre os olhos para que vejamos o que o Senhor tem preparado para nós. Como disse o teu servo Paulo, as coisas que o Senhor tem preparado, o pensamento ainda não pensou, o coração ainda não sentiu, não imaginou. Ó Deus, quantos queremos viajar para tantos lugares, eu mesmo gosto, mas existe uma viagem gloriosa, uma viagem onde nunca conseguiremos descobrir tudo, porque será uma eternidade de novas descobertas. Obrigado, Pai, por este país que eu mais amo, a tua casa, a tua presença. Amém, Senhor. Amém, Pai. Meus irmãos, somente a leitura desta primeira parte que nós já fizemos, já nos fala bastante. Nós sabemos que quando Adão foi criado, a terra estava sem forma e vazia, a terra tinha se tornado um caos, a terra foi destruída por causa da queda de Satanás, e a terra estava sem forma e vazia, estava um caos. Então, Deus construiu um cosmos, um paraíso, e colocou o homem na terra. Deus fez daquela terra da antiga eternidade que nós não conhecemos, Deus transformou em um lugar bom para todos nós. Esta terra onde vivemos aí, nestes milênios, não chega a 7, a história da humanidade na terra, apesar da ciência falar dos bilhões, das camadas, exatamente porque existiu esta terra antiga antes da história contada a partir de Adão. O fato é que Deus, Ele gosta de coisas novas. Na verdade, a vida do cristão é uma vida de novidade. Vivemos em novidade de vida. A verdade, a palavra vai nos dizer lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Você lembra, irmão Marcos, o que diz lá? 2 Coríntios 5, 17. Com certeza eu também talvez não me lembrasse. Deste eu lembraria, mas se eu tivesse aí outros eu não lembraria. Você está lembrando, Marcelo? Chegou perto. 2 Coríntios 5, 17. Hã? Ok. Se alguém... Aí já fica fácil, logo o povo já completa, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. É bom aprender o endereço. Onde é que está? De forma que Deus nos trata como novas criaturas, como pessoas que vivem novidade de vida, e Ele preparou coisas novas para todos nós. E aí, eu quero pedir a vocês para fazermos juntos uma caminhada sobre estas coisas novas que Deus preparou para todos nós. A primeira coisa nova que Deus nos criou é uma nova terra, porque esta terra que Deus transformou em cosmos,
que Deus fez algo bonito, que Deus colocou o homem. Lamentavelmente, esta terra, ela se tornou maldita por causa do homem. A terra se tornou maldita por causa do homem, e esta terra, assim como o próprio homem, ela vai se deteriorando. Embora os grupos, os países ricos, que na verdade têm destruído este mundo, se reúnem buscando aí alternativas e tal, mas a palavra de Deus vai nos dizer, por exemplo, lá em 2 Pedro 3,10, que toda esta terra será consumida, não ficará nem raiz nem ramo. O céu que a gente vê hoje vai ser enrolado como se enrola uma folha de papel e deixará de existir. E Deus então vai fazer uma nova terra, que agora não é somente a nova terra, mas é também o céu. Aqui nós temos, aqui terra, lá céu. Esta nova é a terra, mas também é o céu. A nossa nova terra será o nosso céu. Vamos dizer juntos? A nossa nova terra será o nosso céu. Então Deus, Ele preparou este lugar maravilhoso para todos nós, e lá não haverá mais separação que tem aqui, entre céu e a terra. A gente, por exemplo, sabe que tem pelo menos 3 céus. É isso, gente? Sim, nós temos o céu dos pássaros, o céu dos aviões. Esse é o primeiro céu, é o céu que a gente olha lá em cima no céu. Quando a gente entra no avião, é impressionante, você viaja e viaja e viaja, e você está lá em cima, e de lá de cima você olha e vê as nuvens e vê chovendo. Lá em cima não tem chuva, não está chovendo. E você olha lá embaixo, gente, que chuva! E aqui nem um pingo nessas janelas do avião. Mas ainda não é o segundo céu. Até chegar no segundo céu, estamos falando do céu galáxias. Estamos falando do céu acima das estrelas. E tem que andar muito, e subir muito, e subir muito. E aí, o terceiro céu, o trono de Deus, a casa de Deus. É neste lugar que Deus preparou esta nova terra. Alguém diz assim, mas João viu a nova Jerusalém descer. Sim, você sabe aonde João estava? João não estava na terra. João estava muito alto e ele viu ela descer para certa altura de onde ele estava. O fato é que Deus preparou esta maravilhosa terra. Sobre essa terra, Jesus falou lá em João capítulo 14, quando ele estava indo embora, ele disse, na casa de meu pai já tem morada, se não tivesse eu tinha dito, eu vou preparar lugar, e quando eu for, ele já foi ou não? Quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei, olha só, não é aqui então, quando eu for, voltarei e vos levarei, para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo. Amém, Maurício? Então não é aqui na terra. Tem gente que, o paraíso é que pode ficar aí. É o purgatório. É um plano mais alto em que as pessoas ficam aí no universo, né? Alcançar o nirvana e tal, onde ele volta até se aperfeiçoar. Interessante que nunca encontram um aperfeiçoado, hein? Cada vez as pessoas estão mais deterioradas. Então Jesus disse, olha, vai existir então uma nova terra, e vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra foram transformados, é isso que diz aí? O que é que diz a palavra?
o antigo céu e a primeira terra, o que aconteceu com eles? Verso 1, capítulo 21, verso 1. Já não existe. Não foi transformado. Essa vai transformar. Não, a Bíblia diz que essa aqui vai ser queimada e não ficará nem raiz nem ramo. Por mais pactos que façam aí os países ricos, né? Fizeram um pacto agora para os próximos 30 anos, poluição zero. Difícil, né? O ser humano já fez muitos pactos e a Bíblia diz que lamentavelmente a coisa vai daqui para pior, que vai ficar tão quente que os olhos vão apodrecer no próprio corpo. Então esse é a primeira coisa nova que Deus tem para mim e para você, servo de Deus, serva de Deus. Veja só que Ele inclui você no maravilhoso plano dEle. Nesta terra, nós vamos ver aqui a sequência aí, né, dos acontecimentos. Olha só. Enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem lamento, nem dor, nem pranto, porque estas coisas já passaram, agora vai ser coisas novas. Eis que faço novas todas as coisas. É maravilhoso saber deste poder maravilhoso do nosso Deus. Bem, além de ter essa nova terra, também haverá um novo povo. Irmã Vanessa, você tem ideia de quem será esse novo povo? Quem será esse novo povo? Vamos dar uma olhada, capítulo 21, dos versos 2 em diante. Já lemos aí, né, na sequência. Vamos a partir do verso 6. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber de graça da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará todas as coisas. Herdará estas coisas e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Mas quanto aos covardes e aos incrédulos e aos abomináveis e homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Então veja, queridos irmãos, que haverá um novo povo. Esse novo povo será o povo de Deus. Mais impressionante, mais importante, de onde vai ser o lugar, mais importante é, Deus estará ali. Aonde Deus estiver, esse é céu, ali é o céu, e o céu só é céu porque Ele está lá presente. Então verso 4, me ajudem aí, verso 4, o que é que não vai ter mais naquela cidade, naquela casa, naquela terra? Primeiro, não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais morte. Verso 8, quem é que vai ficar de fora dessa cidade? Quem vai ficar de fora? Vamos lá, verso 8. Vai ficar de fora os covardes, os tímidos, aqueles que são indiferentes ao evangelho, ficarão de fora. Verso 8, ainda parte B, ficarão de fora os moralmente corrompidos. Ficarão de fora, verso 8, parte C, ficarão de fora os religiosamente corrompidos. Ficarão de fora aqueles que não têm uma palavra digna de confiança, mentirosos. Idólatra não pode. Homicida, adúltero, moralmente corrompido, não.
religiosamente corrompido, idólatra e feiticeiro também não pode. Os moralmente corrompidos estão fora, os mentirosos, palavra que não é digna de confiança. Ou seja, apesar de ter este novo céu e esta nova terra para os servos de Deus, haverá um outro lugar. Você pode ser da religião que seja, você pode acreditar no que quiser, mas pode ter uma certeza: no final você estará ou no céu ou no inferno, não tem um terceiro lugar. Então Deus preparou este novo lugar. Lá para este novo povo, será assim como se fosse uma festa de casamento boa, uma festa de casamento que não acaba nunca mais. Tem umas festas de casamento que a gente está ali, daqui a pouco a gente percebe que a coisa está ficando um pouquinho, vamos dizer, deteriorada, e a gente já sai. Eu não quero ficar aqui. Em algumas festas de casamento, eu me lembro daquela festa lá de Balaão e Balaaque. E eu me afasto. E eu tenho para mim que quando o pastor humano se afasta, o pastor do céu já se afastou há muito tempo. Deus não se deixa escarnecer. Ah, pastor, é radical. Sim, eu sou radical. Com essas coisas não se brinca, não. Satanás é sorrateiro. E coisa do inimigo não quero nem brincadeira. Certas músicas, certas bebidas, certas práticas. Não quero nem ficar perto. O servo de Deus deve se afastar de tudo aquilo que entristece ao Senhor. Então, mas lá vai ter aquela festa de casamento, aquele prazer que nunca vai se acabar. Lá nós teremos, esse povo, nós, povo de Deus, teremos uma comunhão profunda e eterna com Deus. Terceiro lugar, terceira coisa nova, é uma nova noiva. Este povo, na verdade, é filho de Deus, mas é a esposa de Jesus. Nós, servos de Deus, independente de homem ou mulher, a igreja, somos considerados como a noiva de Cristo. E aí que entra novamente a questão do pastor, que de um lado tem esta responsabilidade de cuidar, é o privilégio de cuidar, mas de outro lado a responsabilidade, porque vai prestar contas ao noivo. O noivo é Jesus. Então, quando alguém está tomando conta, imagine o privilégio de ser chamado para tomar conta da noiva. Você, homem, a quem confiaria para tomar conta da sua noiva? E aí Jesus nos dá esse privilégio na terra de sermos chamados de a sua noiva. Lá no livro de Efésios, capítulo 5, Paulo vai trazer essa figura. E diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido, assim como a igreja deve ser submissa a Cristo. E o marido deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Então tem mulher que não entende muito a questão da submissão. É por causa deste mundo corrompido que mostra uma submissão deturpada.
Quando a mulher entende, ela vai ver que é o maior privilégio, a maior bênção, especialmente se ela é esposa de um homem que a trata como Cristo tratou e trata a igreja. E aí temos aquela linda figura, quando Isaac está vindo do campo, ele estava orando, a Rebeca foi trazida, e no meio do caminho, os dois se encontram, e aí, a gente lembra do que vai acontecer, porque em algum momento, irmão Hélio esses dias mandou um vídeo, né? Um vídeo aí mostrando os dias finais, as preparações para os dias finais. E haverá um momento, quando passar da conta, Jesus dizer: olha, minha igreja já pode vir, vem já. E aí, assim como Rebeca encontrou Isaac no meio do caminho, nós também subiremos para encontrar o nosso Senhor Jesus. Ei, Jesus, que o Senhor nos prepare para aquele dia, amém, irmão Carlos? Deus tenha misericórdia. Então, irmãos, olha, ficar comendo na lata de Satanás, na lata do lixo, desprezando a Deus e as coisas de Deus, vamos então lembrar que Ele preparou um lar, que Ele chamou um povo, este povo tem um relacionamento de filho do Pai e de noiva do Senhor Jesus Cristo. Esta noiva maravilhosa, o texto vai nos dizer aí, capítulo 21, verso 9, dá uma olhada, 21, verso 9 em diante, olha, então um dos 7 anjos que traziam as 7 taças cheias, das últimas pragas, veio e falou-me: vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então veja só, é o lugar, mas também é a pessoa, a igreja. Me levou em espírito a um lugar muito alto, mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então, ele estava ali no trono de Deus, e a cidade desceu, não para a terra, mas desceu um pouco abaixo do trono de Deus, cuja glória resplandecia como uma pedra muito preciosa, como se fosse um jaspe cristalino, e havia um muro grande e alto com 12 portas, e cada porta havia um anjo, um grande anjo, havia um anjo com nomes escritos sobre elas, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Haviam 3 portas do lado leste, 3 do lado norte, 3 do lado sul e 3 do lado oeste. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha uma haste de ouro com uma medida para medir a cidade, as portas e o seu muro. A cidade era quadriangular, um cubo. Seu comprimento era igual à sua largura. Ele mediu a cidade com haste, ele mediu 12.000 estádios de comprimento, de largura e de altura. Também mediu o seu muro, e segundo a medida humana que o anjo usava, e tinha 140 côvados. O muro era construído de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sardio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisopaso, o 11º jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era feita de uma pérola única, e a praça da cidade era de ouro puro, transparente como o vidro. Não vi na cidade um santuário. Poxa vida, não tem um santuário. E agora? Não vi um santuário.
pois o santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro. A cidade não necessita de sol nem de lua para que nela brilhe, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. E aí continua falando sobre a maravilha desta gloriosa cidade que Deus preparou para todos nós, para a sua igreja. Queridos irmãos, nós como povo de Deus, precisamos nos lembrar que Deus preparou para a sua noiva a casa dele. Lá neste lugar estará o trono de Deus, lá neste lugar os remidos, a sua noiva, viveremos eternamente. Portanto, irmãos, devemos olhar um pouco mais acima quando a gente vê as dificuldades. Irmão Marcos, já passou por alguma dificuldade, meu irmão? Na hora da grande dificuldade, se lembre deste Deus Todo-Poderoso que preparou este lugar, não para a gente ir visitar. Em quarto lugar, esse lugar é o nosso lar eternamente. Não é para passar um tempinho, e aqui estamos falando do lugar. Como será o lugar onde Deus preparou para todos nós? Nós acabamos de ler, aí veja os versos 10 em diante, falando deste maravilhoso lugar. Veja só que o mais importante deste lugar não são as 12 pérolas, irmã Ana. Cada porta é uma pérola. Você já viu uma pérola grande? Qual a pérola maior que você já viu, hein, mulher que gosta muito de joias? Qual a maior que você já viu? Bem, lá está dizendo que a porta inteira da cidade, cada porta é uma pérola. E aí quando se fala deste rio, é de cristal, é deste ouro, não ouro, desculpa a expressão, vagabundo, 18 quilates, mas um ouro translúcido, um ouro do qual a gente nunca viu. Está dizendo é assim. Agora, o mais importante deste novo lar, deste lugar, não são estas coisas. O mais importante deste novo lar é que ele estará presente. Às vezes algumas situações acontecem em que existe a viuvez, ou a perda do pai, perda da mãe, ou perda de um filho. Eu abriria mão de tudo isso, como um filho que vimos aí nos dias passados, perdeu mãe, pai e irmã, ficou sozinho. Ele disse: eu abriria mão de tudo isso para ter de volta o meu pai, a minha mãe, a minha irmã. Neste mundo a gente valoriza muitas coisas, de forma que Deus preparou um lar. Assim, eu vou arrumar uma pousada para vocês ficarem lá, depois eu vou lá visitar vocês. Não, é na casa dele, o lar dele, ele está convidando para que também seja o nosso novo lar. Agora, irmãos, nós, a igreja, devemos anseiar, devemos ter a ansiedade de que o Senhor venha. Hoje eu fui em um estabelecimento, estava com a máscara do leão e Jesus, e a pessoa atendeu e disse: mas que máscara bonita, e eu oro a Deus para que este leão da tribo de Judá volte logo. Era o funcionário da loja, e o homem não teve vergonha não. Eu quero que ele venha logo. E eu aí começou a dizer palavras. Servos de Deus, devemos ter esta expectativa, porque este lugar que Deus está preparando, na verdade, ele não é assim: eu moro ali e eu venho para a igreja de vez em quando. Não. O lar
é a própria igreja. E aí quem não gosta de igreja vai se dar mal. Eita! Quem não gosta de igreja vai se dar mal. Vai complicar. Eu já fui no domingo, para quê? E na quarta, né? Já fui na célula na quarta, para quê? Ou na célula na terça, para quê? No culto de oração. Então lá, este novo lar para este novo povo que é a noiva de Deus, este novo lar vai ser o próprio santuário, porque o João olhou e disse: lá eu não vi santuário. Claro, não vi o santuário, porque lá é o santuário. Então, por exemplo, aqui não é um santuário dentro da cidade do Guarujá. Lá, o lar será a própria maravilhosa cidade que Deus tem preparado para nós, os seus servos, e nós devemos ter desejo de viver neste lugar eterno que Deus preparou para todos nós. Lá haverá uma nova luz. Ele disse: olha, não vi luz do sol. Poxa vida, uma vida sem sol. Tem países aí, né, quem vai para Dinamarca, para alguns países, poxa vida, mas esse não tem um sol, porque o Senhor é o próprio sol, Ele é a luz que está sempre alumiando todas as coisas. Este lugar é um novo paraíso, parece que é a mesma coisa. Qual a diferença de um lar para o paraíso? Estamos primeiro dizendo que é um lugar, mas além de ser um lugar, também é um estado. Hoje quem morreu, quem já morreu, se era crente, ele não está ainda no lugar céu, mas ele está tendo um estado de céu. Assim como quem não é crente não está ainda no inferno, mas ele já está no estado de inferno, ele já está sofrendo. Quem morreu sabe que já não tem jeito de mudar. Se era salvo, salvo será para sempre. Se morreu, perdido, perdido será para todo sempre. De forma que este lugar que Deus preparou, esta sétima coisa nova, é um novo paraíso. Porque aqui no mundo, irmã Sandra, por mais alegre que a gente esteja, daqui a pouco vem a tristeza. O que eu gostaria mesmo era o quê? De ir em tal lugar. Chega e tal, daqui a pouco já perdeu aquele prazer. Eu queria uma quarta-feira, né, uma feijoada. Tem muito tempo que não como uma feijoada na quarta-feira, mas é uma prática. Então, mas aí daqui a pouco, já não quero mais nada. Não, come um pouquinho, não, para mim já deu, estou satisfeito. Carne que ninguém nem mais pode falar, nem carne. Agora só hambúrguer, né, casal? O casal aqui está atacando de hambúrguer, né? A hamburgueria. Sérgio e Vanessa. De forma que a gente, como servo de Deus aqui na terra, por mais alegria que tenha, logo vem uma tristeza. A vida é assim. Agora lá vai ser este estado de alegria para todo, sempre, sempre. Vamos relembrar o que é que não vai haver para trazer tristeza lá naquele paraíso. Vamos lá, o que é que não vai haver lá naquele lugar? 7 coisas que ou não precisa, ou que são ruins para a felicidade completa. Por exemplo, você não vai mais precisar vir na igreja. Isso é bom ou ruim, hein, irmã Grace? Aí tem gente, agora sim, não precisa mais vir. Por quê? Vai ficar na igreja direto. É a igreja, lá é a igreja. Jesus, vamos repetir isso juntos, gente. Lá no novo lar será a igreja. O nosso novo lar será a igreja. Vamos dizer assim: o nosso novo lar será a igreja. Vamos lá? O nosso novo lar será a igreja. Viu? Você que está nos acompanhando aí, quem não gosta de igreja,
Aí tem outro lugar. Pessoas assim que não são muito aclimatadas com esse negócio de igreja. Aí tem outro lugar. Aí tem o lugar do ranger de dentes, onde o fogo nunca se apaga. Primeiro, não vai ter santuário, não vai ter sol nem lua, porque é sempre dia. Não, a porta não se fecha jamais, não tem porta. Não vai mais ter noite, não vai ter nada que contamine. Essa palavra tirou a minha paz. Já passou por isso? Essa atitude que alguém fez tirou a minha paz. Não vai ter nada que contamine, não haverá jamais maldição, não vai haver luz para alumiar, porque lá não precisa. É maravilhoso saber deste jardim que Deus preparou para todos nós. Ele quer que nós vivamos com Ele para todo, sempre e sempre. Bem, vamos lembrar que o Senhor, o justo juiz, julgará os seus servos na entrada naquele lugar. Jesus julgará retamente. Ele pode, ele tem credencial, ele tem autoridade, ele é justo para fazer este juízo. O critério, guarde isso, irmãos, olha, leiam comigo este item 3. O critério para a salvação não são as obras, mas a obra vicária de Cristo. Não é o que nós fazemos, é o que Ele fez. E aí relembramos que ficarão de fora todos aqueles que não foram lavados pelo sangue de Jesus. A verdade é que aquele que passa deste estágio da vida para o outro estágio sem a sua decisão, este tal nunca mais poderá mudar. Ou seja, quem morreu perdido, perdido ficará para todo sempre e sempre. Partindo para o encerramento, eu quero relembrar para vocês que Deus, Ele preparou para nós estas coisas novas. E este livro apresenta estas bem-aventuranças. Vamos ficar de pé e vamos pensar nestas bem-aventuranças, coisas novas que o Senhor preparou para todos nós. O Apocalipse vai nos falar, assim como Mateus, de 8 bem-aventuranças. Estão espalhadas pelo livro. Quais são estas 8 bem-aventuranças? Vamos ler juntos? Primeiro, aquele bem-aventurados, né? Bem-aventurado aquele que ouve, lê e pratica a palavra. Essa é a primeira bênção, primeira bem-aventurança. Segunda bem-aventurança, aquele que morre no Senhor. Bem-aventurado aquele que morre no Senhor. Este atravessou o rio, este vai estar com o Pai. Terceiro, bem-aventurado aquele que é chamado para as bodas do Cordeiro. Deus chama a todos, e Ele espera que as pessoas queiram. Bem-aventurado aquele que vigia, 16:15. Bem-aventurado aquele que participa da primeira ressurreição, antes ou no arrebatamento, que não fica para a grande tribulação. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras deste livro. Está no início, está no primeiro capítulo e no último capítulo. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras. Bem-aventurado aquele que tem as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Quando foi que isso aconteceu na sua vida, Samuel? Quando aceitou a Jesus, muito bem. E quando foi isso? Você hoje já está com quantos anos? 22, não, quantos? Você já aceitou a Jesus, Samuel? Quando foi? Você lembra?
Ah, tá vendo? Então, quando foi que você foi lavado pelo sangue de Jesus? Não esquece disso não. E por último, bem-aventurado aqueles que podem dizer ao noivo, o quê? Vem, ora vem Senhor Jesus, ora vem. Então, irmãos, quais são as coisas novas que Deus preparou para nós? Alguém pode me relembrar aí quais são as coisas novas? Novo céu, nova terra, o que mais? Um novo povo. O novo lar. Um novo santuário. O novo paraíso. Uma dica, vamos lá. 7 coisas novas que o Senhor preparou para nós. Primeiro, uma nova terra, um novo povo, uma nova noiva, um novo lar, um novo santuário, uma nova luz, um novo paraíso. As últimas palavras de Cristo: certamente cedo venho, e a nossa, vem Senhor Jesus. Maranata. Maranata significa vem Senhor Jesus, e ele diz: eis que cedo venho. Que Deus nos ajude a nos alimentar sempre nas horas difíceis, lembrado que Deus tem preparado para todos nós, que nós valorizemos esta maravilhosa palavra. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser cante, todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará, louvado seja o teu nome, teu santo nome.
Você pode erguer as suas mãos a Ele nessa noite e com suas próprias palavras agradecer o Senhor pela sua bondade e pelo seu amor por nós. Te agradecemos, te agradecemos. Eu te adoro, meu Senhor. E mesmo sendo pó, cante. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Te adoramos, Senhor, nessa noite. Bendizemos o teu nome, Senhor. Bendizemos o teu nome, Senhor. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, vamos cantar, diga. Grande na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele nos ajuda, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Nós te adoramos, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só a igreja pode adorar o Senhor, dizer: queremos o teu nome engrandecer. Diga: queremos o... Pega suas mãos mais alto que você puder, diga isso para Ele: e agradecer-te. Confiamos em... Te louvamos, Senhor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos teu nome engrandecer, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, ele entrou em casa, ele está na mesa. Se coloca de pé. Ele nos observa, sabe que o esperamos, cante. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos
ao som da sua voz, o nosso